Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Nós vamos começar agora a nossa entrevista. Já estamos no ar com o seu estilo de vida e, como sempre, eu já estou esperando pela sua participação através do nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. Nós vamos conversar agora com a doutora Socorro Cardoso. Ela vai falar com a gente porque hoje é o Dia Internacional contra o fumo, o tabagismo, né? Então a gente vai conversar com ela hoje sobre isso e saber quais são as consequências que o fumo pode trazer para a nossa saúde. Se você conhece alguém que é acostumado a fumar, ou então se você tem esse vício, ou se talvez você simplesmente quer saber um pouco mais de informação sobre isso, é só continuar com a gente e enviar também suas participações. Bom dia, doutora. Bom dia, quero agradecer o convite e, assim, aumentar, reforçar a importância, né, desse dia e da luta internacional e mundial contra o tabagismo. Então, o tabagismo, quando a gente fala de tabagismo, a gente está falando sobre pessoas que fumam. É isso ou tem uma relação um pouco diferente, um pouco mais distante? O tabagismo é o vício, né, de fumar, né, do cigarro, de fumar o cigarro. E quais são as consequências que isso pode acarretar para a nossa saúde? São inúmeras, né? A gente sabe que o cigarro, ele tem mais de 4.000 substâncias, que a grande maioria tóxicas, e que o fato de ser uma substância que são inaladas, mas ele cai na circulação sanguínea, e com isso ele leva a doenças do trato respiratório, cardíaco, urinário, então gástrico. Então são muitas patologias que são relacionadas com o cigarro. As pessoas adquirem, por exemplo, problemas de respiração depois de algum tempo fumando? Com certeza. As doenças que são mais frequentes, inclusive com índice de morte muito grande, né, a mortalidade é enorme, é a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, e o câncer de pulmão. Isso em relação ao aparelho respiratório. Mas para você adquirir, por exemplo, um câncer de pulmão, é preciso um longo tempo fumando, em contato, né, com o cigarro e tudo mais? Ou só de você experimentar, ou então de meses fumando já é o suficiente? Não, sempre está relacionado com o tempo. E a gente sabe que a quantidade e o tempo que a pessoa fuma está totalmente relacionada com o câncer de pulmão. Então, a gente passa um tempo preso a isso e depois o seu pulmão nunca mais volta a ser o mesmo. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né? Algumas pessoas acreditam que depois de um tempo, como se fosse o nosso organismo quando a gente desintoxica. Não, pode voltar sim. Então ele pode voltar a ser o que era antes? Pode sim. Inclusive a gente sabe que até a pessoa 24 horas sem fumar, 48, já começa a reduzir várias substâncias que estão circulando, né, no sangue, que pode levar às doenças respiratórias e às doenças em decorrência do tabagismo. Existe alguma bebida ou então algum remédio, algum líquido, alguma coisa que a pessoa, que o fumante possa tomar para poder limpar o organismo e continuar fumando? Não, isso não existe. Isso é um absurdo falar uma história dessa, tá? O fumante, ele só se beneficia com o fato de parar de fumar. E o cigarro e o charuto têm as consequências parecidas ou iguais, ou é diferente? As mesmas consequências. A gente sabe que algumas pessoas tentam mudar do cigarro para o charuto, achando que com isso vão ter algum benefício, os riscos vão ser, mas o charuto também tem substâncias tão tóxicas e às vezes até mais do que o cigarro. Agora, doutora, explica pra gente o que é que causa essa dependência. Por que a pessoa fuma, às vezes para experimentar, ou então vai fumando alguns dias, algumas semanas, está na festa, acaba se deixando levar pelo ambiente e quando vê está viciado naquilo. Qual é a substância que vicia? Como eu falei para você, assim, o cigarro tem mais de 4.000 substâncias, né? Mas aqui da dependência, que a pergunta que você está fazendo é a nicotina, tá? A nicotina, ela causa uma dependência e uma dependência grande, né? A gente pensa que só as outras substâncias, tipo
cocaína, maconha, essas outras substâncias que vão causar dependência. Não. A nicotina, ela causa dependência da mesma maneira que essas outras drogas. Existe um termo também que a gente costuma ouvir, ou então que a gente acaba utilizando, que é o fumante passivo. Tem o fumante ativo e o fumante passivo, né? O fumante ativo é aquele que realmente fuma, aquele que já, enfim, faz o uso do cigarro mesmo, né? Utiliza o cigarro diariamente ou então semanalmente, enfim, de acordo com a necessidade que o corpo dele já apresenta. E o fumante passivo? Pois é, as substâncias tóxicas do cigarro, umas são inaladas na primeira fase, outras na hora que a pessoa fuma, quer dizer, ela se dilui, né, na corrente sanguínea e respiratória, e algumas elas são eliminadas depois. E o fumante passivo, ele inala exatamente essas substâncias. Fora as substâncias que tem na fumaça de cigarro, essas outras substâncias que a pessoa elimina depois de fumar. Então, é muito comum a gente encontrar DPOC, né? Até câncer de pulmão em esposa de tabagista, sabe? As crianças é uma coisa que a gente chama muita atenção também. Os filhos de pais fumantes, eles têm muito mais doença respiratória do que os não fumantes. Porque não é dizer que a fumaça de cigarro dá alergia, não. Ela é irritante do via aérea. Então, todo mundo que inala fumaça de cigarro, ela pode ter mais doenças respiratórias. A ventilação do ambiente pode ser um agravante ou então uma solução? Por exemplo, se a pessoa fuma em um ambiente mais ventilado, um ambiente que tem muita ventilação, essa fumaça pode se espalhar de repente ou vai fazer mal do mesmo jeito? Não, a ventilação é claro que vai, né, poder mudar o ambiente do que a pessoa está fumando, vai melhorar. Mas isso não é falar que aquilo ali está levando a melhora ou está evitando os agravantes do cigarro. E quando a gente coloca a criança em contato com isso, é ainda pior? O organismo da criança seria mais frágil que o organismo do adulto? Com certeza, não é que seja frágil, como eu falei para vocês, né? As crianças, elas têm muito mais infecções respiratórias. Então, a criança que inala fumaça de cigarro, ela vai ter muito mais. Se a mãe e o pai fumar, pior ainda. E se um dos dois fuma, também vai levar, quer dizer, duplica a ação. Então, a criança que está no ambiente que fuma, inclusive eu tenho visto muitos casos de crianças em ambientes que os avós fumam, né? Então, essas crianças, com certeza, elas vão ter muito mais problema respiratório. E as grávidas? E pior ainda. As grávidas, com certeza, o fato dela fumar e delas inalarem, cai na corrente sanguínea. Você sabe que o feto, ele recebe todo o sangue da mãe quando circula. E isso ele pode levar, são vários agravantes, baixo peso para o recém-nascido, criança nascer de baixo peso, a criança nascer com alguns déficits neurológicos ou respiratórios pela ação das substâncias do cigarro. Agora, existem pessoas que conseguem fumar, existem pessoas que conseguem lidar com o cigarro, né? Depois que fuma, lida com isso facilmente. E outras pessoas não conseguem se adaptar, elas não conseguem fumar, elas não se tornam fumantes ativos porque não sei, parece que o organismo não aguenta ou alguma coisa do tipo. Existe, o que acontece? Existe realmente, não está ainda, mas tem estudos já em andamento e alguns até já relatados assim, que algumas pessoas, como nas drogas também, as outras drogas, têm mais predisposição ao tabaco do que outras, entendeu? Então, umas pessoas fumam, se tornam dependentes e outras não. Então, no caso, quando a gente ouve as pessoas dizerem que são fracas, né? A gente ouve muito isso para bebida também. Ai, não, fulano é muito fraco para bebida alcoólica. Daí a gente não entende ao certo e é porque o corpo seria menos resistente, então. Não, predisposto. Predisposto. Uhum. É diferente de ser resistente. Exato. A pessoa tem alguns genes, talvez até hereditários, que pode levar a isso, né? Essa predisposição à inalação do tabaco.
Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Se você ainda não fez a sua participação, tá na hora de você pegar o seu WhatsApp e mandar sua dúvida pra gente. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já.